Convido a todos que abram no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Depois que nós lermos esse versículo, os irmãos vão abrir a Bíblia no Salmo 51 e deixar aberta, né? No Salmo 51. É porque esse 13, 22, que se reporta a um texto de 2 Samuel, capítulo 13, 14, nós vamos fazer, na verdade, essa citação de Atos 13, 22 é no livro lá de 1 Samuel, na verdade. Então nós vamos fazer assim uma ponte entre o que declara esse texto de Atos 13, 22 e o que está no Salmo 51. Porque o que está escrito nesse texto do Salmo 51 tem tudo a ver com essa citação de Atos 13. Então eu convido você que acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, que diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Palavras do Senhor nosso Deus. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. O tema da mensagem dessa noite, meus irmãos, é segundo o coração de Deus. E essa reflexão nós vamos fazer para sabermos o que é de fato ser um homem segundo o coração de Deus, uma pessoa segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Nós cantamos aqui vários cânticos e eu não resisti ao impulso de entrarmos logo na mensagem, porque é assim uma continuidade do que já cantamos e declaramos aqui. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo 51 e vamos deixar aberto no Salmo 51, porque é um salmo cuja autoria é atribuída a Davi, sob uma circunstância terrível. Esse salmo se reporta a um homem que cometeu muitas atrocidades, e por conta dos pecados terríveis que ele cometeu, por conta de atos assim, que ao ver, né, que ao nosso ver, ou de acordo com o nosso conceito de justiça, seriam atos assim terríveis, quase que imperdoáveis. E aí ele, no Salmo 51, ele se derrama diante de Deus, reconhecendo sua condição de pecado, sua condição de pecador, sua condição de alguém destruído e que destruiu. Então ele, diante de Deus, ele faz declarações que creio, irmãos, que de vez em quando nós precisamos fazer também. Esse Salmo 51 tem muito a nos ensinar. O que é ser segundo o coração de Deus? Se a gente olhar a trajetória da vida de Davi, a gente, assim, a olho nu, ou de acordo com o nosso ponto de vista social, cultural, eu creio que jamais diríamos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eu teria dificuldade em, assim, declarar isso a respeito de Davi, dentro do meu conceito, ou dos meus conceitos, ou da minha cultura. Eu só posso fazer a declaração de que Davi é um homem segundo o coração de Deus quando eu esvazio a mim mesmo de tudo que eu tenho como formação, como cultura, como justiça, e aí eu olho pela ótica de Deus, a ótica das Escrituras, e olho com a ótica do Senhor. Aí é que eu posso assim começar a aceitar essa declaração. Davi, meus irmãos, ele era
Ele era um homem que tinha, assim, um apreço, uma sinceridade diante de Deus. Era alguém que conhecia e tinha um relacionamento com Deus. Mas se a gente for olhar, por exemplo, que Davi, ele comete adultério. Tudo bem, cometeu adultério, um pecado. Para encobrir o adultério, ele planeja a execução do marido da mulher com quem ele adulterou. E esse sujeito é morto. Davi tinha sangue daquele homem em suas mãos. E ele, para encobrir toda essa situação, tem várias atitudes, várias artimanhas, mas não fica oculto. Aquilo é publicado, aquilo sai no Facebook, aquilo vai para a rede, aquilo sai nos jornais da época, né? Guardadas as devidas proporções e limitações tecnológicas, mas aquilo se espalha, se torna público. Aquilo mancha a reputação de Davi, aquilo mancha a família de Davi. Davi colhe, a partir daquelas atitudes, daqueles erros, uns frutos amargos e terríveis. Aquilo assola a casa de Davi. Não foi fácil o que Davi passou, mas o fato é que, a despeito disso, ele, e só ele, recebe esse elogio, recebe esse conceito: um homem segundo o coração de Deus. Como indivíduo, ele recebeu, e como servo de Deus, ele recebeu, e como pecador, ele recebeu. Então, quando a gente olha essa trajetória, a pergunta que fica então é: como é que faz para ser um homem segundo o coração de Deus? Como é que eu consigo chegar lá? Meus irmãos, o Salmo 51 nos dá essa resposta. E aí eu vou convidar você a ler comigo o versículo 2 e 3. Esses versículos 2 a 3 dizem assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. A primeira coisa que eu vejo em Davi, uma característica importante que ele tinha, é que ele reconhecia o seu pecado. Parece óbvio falar isso, mas Davi reconhecia sinceramente o seu pecado. Davi reconhecia a sua condição. E aqui eu não estou falando assim: eu reconheço que sou pecador. É mais que isso. Porque normalmente a gente fala, né, até repete: todos pecaram. Eu reconheço que sou pecador. Mas Davi reconhecia o seu pecado pelo nome. Davi reconhecia seus erros individualmente. Muitas vezes as nossas orações são como: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, de uma forma genérica. Tem gente que chega a orar assim: Senhor, perdoa os meus pecados que eu pratico em atos, palavras e até pensamentos. Beleza. A Bíblia fala que a gente deve confessar o pecado, coisa que Davi fez, mas pelo nome. Muitas vezes a gente fala que é pecador, mas não reconhece o pecado. Muitas vezes a gente atribui ao outro a nossa condição ou a causa de termos errado. Essa pessoa me azucrinou, aí eu perdi a paciência. Aí eu mandei essa pessoa para lugares terríveis. Essa pessoa fala no meu ouvido o tempo todo, fala, eu não aguento mais. Aí a minha mão voou e, sem querer, eu acertou na cara dela. Então o erro está no outro. Aqui nesse salmo,
Davi fala sempre na primeira pessoa. Sempre. Por quê? Ele assume a responsabilidade pelo seu pecado. E coisa difícil é assumir a responsabilidade pelos erros. Dificilmente, num casal, numa discussão de um casal, a pessoa assume a responsabilidade pelos seus erros, pela sua condição, pelas atitudes que teve, pelas atitudes que tem. Podem ver, é sempre o outro. É sempre você me fez fazer isso. Você é o culpado. Você é o errado. É sempre o outro errado, porque assumir o próprio erro é coisa que poucos Davis conseguem. E Davi tinha isso. Quer ser um homem segundo o coração de Deus? Quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? Assuma seus erros, a sua responsabilidade diante de Deus primeiro. Assuma que você errou. Assuma que você pecou, e não foi porque foi seduzido, não foi porque foi enganado, não foi porque foi tentado. Você pecou porque quis, porque você desejou e você praticou aquilo que não devia ter praticado, mas fez, e se deliciou naquilo, e gostou daquilo, mas quando veio a consequência daquilo, você quer atribuir para os outros. Na verdade, o seu erro é o seu erro, o meu erro é o meu erro, e o meu erro tem nome. E esse erro eu tenho que chegar diante de Deus e falar: Senhor, aquela atitude que eu tive hoje, quando eu pensei a respeito de certo candidato, que eu desejei para a vida dele, tudo aquilo que eu desejei, aquilo que eu senti, meu Deus, me perdoa, porque eu pequei. Reconhecer o seu pecado. Mas reconhecer a sua condição de pecador não significa que você tenha que pensar assim: ah, eu sou pecador, eu erro, eu fraquejo, né? Então eu vou enfiar o pé na jaca. Já que eu sou pecador, eu vou cair dentro do pecado. Já que não tem jeito, eu vou mergulhar nele. Não é isso não. Davi aqui reconhece o pecado com raiva de si mesmo. Ele reconhece o pecado com nojo do que fez, com vergonha, com contrição, com arrependimento. Davi reconhece seu pecado, meus irmãos, não é para dizer e se resignar na condição de pecador e se chafurdar na lama do pecado. Ele reconhece seu pecado como quem quer sair dele, como quem não gosta daquilo, como quem tem nojo de si mesmo, como quem se envergonha de estar em pecado. A carne é fraca, não é isso? É. Então dá lugar ao Espírito, e não à carne. Porque quem está na carne, lá em Romanos 6 diz, não pode agradar a Deus. Então, se você está vivendo uma vida dupla, se você está vivendo uma vida suja na sua alma, no seu coração, chegou a hora de reconhecer o seu pecado e se livrar dele. A segunda coisa que me chama a atenção em Davi é que ele desejava perdão, e desejava de fato ser perdoado. Ele clama por perdão. Vamos ver o versículo 7? O que diz aí o versículo 7 do Salmo 51? Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Meus irmãos, uma pessoa que quer andar segundo o coração de Deus, ela quer deixar o pecado para trás. Uma coisa que eu aprendi a respeito de pecado na minha vida, na minha própria vida, porque eu sou pecador, não genericamente falando, mas pecador mesmo, meus pecados têm nome, e eu aprendi com eles, com essa condição, é que não há pecado sem consequência. Não há pecado sem consequência. E o pecado tem consequência. Aqui no versículo 7 diz assim: lava-me e ficarei branco como
mais branco do que a neve. Não é nem branco como a neve, é mais branco que a neve. Existe esse verbo aí, lá na língua original, que foi escrito esse salmo, esse lava-me. É igual, eu não sei se as irmãs e os irmãos conhecem, já viram, né, em filmes, o pessoal na beira do rio lavando roupa, já viu? O pessoal da antiga aí, que pegava a roupa e dava pancada na roupa na pedra, para ir tirando a sujeira. Não é assim mesmo? A pessoa dava, é esse verbo. Não é aquele lavar com água quente, né, como a gente entrar no chuveiro assim, com água quentinha, igual hoje vocês tomaram banho, quem tomou banho naturalmente, aí entrou embaixo do chuveiro e tomou banho, aquele banho quentinho, e vai se lavando, que dá até vontade de não sair debaixo do chuveiro, não foi assim? Teve gente que chegou atrasada aqui hoje, porque ficou embaixo do chuveiro e demorou a sair, gastou energia, gastou água aberta, mas estava uma delícia. Pois é, não é esse lavar-se com essa água confortável, não. O lava-me aqui é aquele lavar da lavandeira na beira do rio, dando pancada na roupa. É a confrontação. É aquele negócio que é doloroso. É aquela transformação operada por Deus que expõe as nossas sujeiras. É esse lava-me. Ele desejava isso, perdão transformador. Porque não adianta também eu ficar com uma vida de pecado e todo dia pedindo perdão sem mudança, sem transformação. É preciso, meus irmãos, perdão e mudança de atitude. Como é que está a sua vida? Eu posso estar sendo repetitivo quando falo de segundo o coração de Deus, eu sei que posso estar, mas eu creio que faltam em nossos dias mensagens que façam com que a gente reflita na nossa condição diante de Deus, na nossa sinceridade diante de Deus e na nossa necessidade diante de Deus de mudança. Nós precisamos de limpeza, meus irmãos. Não adianta eu chegar diante de Deus com a roupa mais cheirosa, com as músicas mais afinadas, com um culto bem harmonioso, se eu no meu interior estou alimentando uma vida de erro, de corrupção, de mentira, de adultério, de fornicação, de tudo que é coisa que desagrada a Deus, de ódio, de inveja, de orgulho, e por aí vai. Tem que ter transformação, e transformação acontece na vida de quem quer andar segundo o coração de Deus, conforme esse texto aqui que nós lemos: lava-me, purifica-me, apaga as minhas iniquidades, eu te peço perdão, Senhor, pelo que eu fiz. Como é que está a sua vida? Você está satisfeito com a vida que leva? Fazendo coisas que Deus abomina? Como está a sua vida? Meus irmãos, graças a Deus, que ao pregar essa mensagem, eu não estou me dirigindo a A, B, C, a um fato ou outro, eu estou me dirigindo ao povo de Deus, que clama e precisa clamar por perdão. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era sincero no seu relacionamento com Deus. Deus era prioridade para Davi. Deus estava acima das mulheres de Davi. E Davi tinha não só uma, tinha várias mulheres. E ele cometeu erros por causa disso. Deus estava acima dos filhos de Davi. Deus estava acima do reino de Davi, da sua coroa. Deus estava acima do poder, da riqueza de Davi. Deus era prioridade. Tem um fato na vida de Davi interessante, que Davi vai num campo prestar um culto e é designado pelo profeta que ele deveria ir num campo
em determinado lugar e ali montar um altar para Deus e ali prestar um culto a Deus, naquele lugar. E Davi vai lá, só que aquele campo tinha um dono, um tal de Araúna, o nome do dono. E quando Araúna vê o rei chegando, ele pergunta: o senhor vem, o que o senhor deseja? Né? Davi era o rei. Davi, eu preciso comprar o teu campo, porque nesse lugar eu preciso fazer um altar e ali prestar um culto a Deus. Araúna, se fosse eu, faria a mesma coisa. Não, rei, o campo é teu, pode fazer o culto, pode fazer o que o senhor quiser, agora essa propriedade é sua. Aí Davi dá uma resposta lá em 2 Samuel 24, que diz assim: não, por preço justo comprarei, é o que Davi fala, porque eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, um culto que não me custe nada. Depois você pode conferir em sua Bíblia, 2 Samuel 24. Eu não oferecerei holocausto ao meu Deus que não me custe nada. Ele se recusava a chegar ao altar de Deus sem ter algo a oferecer. A atitude de Davi de gratidão, de serviço, de mordomia, de reconhecimento de quem era Deus, porque Deus era prioridade para ele, era chegar em oferta, em amor, em sacrifício, não no sentido de algo que lhe penaliza, mas de algo que lhe dá alegria de estar cultuando a Deus ali e entregando a Ele e prestando-lhe culto. Meus irmãos, assim deve ser quando nós chegamos ao culto ao Senhor. Assim deve ser quando nos ajoelhamos para orar. Assim deve ser quando nos ajoelhamos para cantar, adorar e pedir perdão. Assim deve ser quando nós prestamos ações de graças àquele que é tudo em nós, porque Ele é prioridade em nós. Assim deve ser quando você traz sua oferta, quando eu trago a minha e coloco aqui. Eu faço isso porque eu não quero prestar um culto ao Senhor que não me custe nada, porque eu reconheço que Ele é dono de tudo. Ele é quem me sustenta, Ele é quem me abençoa, Ele é quem cuida de mim. Davi tinha essa noção. A adoração de Davi, meus irmãos, era apaixonada, era espontânea, era natural. Estava no sangue de Davi adorar e servir, prestar culto e exaltar aquele que era o seu Deus, o Senhor seu Deus. Davi era apaixonado mesmo, ele era sincero. Como é que tem sido o seu culto? Como você tem se dirigido ao Senhor? Como você tem declarado que Ele é o seu Deus, o seu primeiro, o seu único Senhor? Você é apaixonado, você tem essa paixão, esse ardor na alma, esse desejo de estar junto com outros, cantando, exaltando, glorificando ao único que é digno de receber honra, glória, louvor e gratidão. Como tem sido o seu culto? Tem sido autêntico e verdadeiro? Você hoje, depois dessa cantoria toda que teve aqui, depois desses momentos todos que tivemos aqui, você hoje se sentiu adorando a Deus de fato? Você se sentiu realmente na presença dEle, exaltando, glorificando, reconhecendo quem Ele é e Ele sendo a sua prioridade, o seu primeiro lugar na sua mente, no seu coração? Você se sentiu assim? Ou nós estamos aqui cumprindo mais um domingo de um papel religioso, de um encontro social, de um momento onde nós, assim, cumprimos nossa obrigação, apenas uma obrigação ritualística, uma obrigação religiosa, sem comprometimento nenhum. É algo transformador para você? Davi chegava e falava: Senhor, queria morar aqui,
na tua presença, porque Davi entendia que o tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava, era o lugar do encontro com Deus, era no tabernáculo. Então Davi pensava: Senhor, quisera eu poder morar aqui. Eu vejo que aqui nessa tenda já tem passarinho fazendo ninho. Eles encontraram casa aqui. Aqui eu encontro teus altares, Senhor. Eu queria ficar aqui para sempre. Para mim é melhor um dia aqui do que 1000 lá fora. Você pode falar isso? Você pode declarar aqui, estar com Deus, aqui ou em outro lugar, ou na sua casa, no seu momento de oração, de devoção, de busca na palavra. Você pode dizer: eu preferia ficar um dia desse jeito do que 1000 no shopping, no cinema, na praia, no lazer, no Maracanã, São Januário, qualquer outra coisa. Você pode dizer: estar com meu Deus um dia é melhor que 1000 em qualquer lugar onde eu não consiga perceber que Ele está lá. Podemos falar isso? Porque quando a gente encontra com Deus, e Davi encontrou, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele encontrou Deus na sinceridade da alma. Então, quando Davi encontra o Senhor, isso não tem preço para ele. Deveria ser assim conosco. Encontrar Deus deveria ser algo inadiável, deveria ser algo insubstituível. Não há prazer no mundo maior que esse, do que encontrar com o Senhor. E quando eu falo encontrar com o Senhor, meus irmãos, eu não estou falando do endereço aqui da rua Dom Adriano Hipólito, nesse lugar, ou na Araguaia, em outra igreja. Eu estou falando de encontrar Deus na alma, no interior, dentro de si mesmo. Porque o Espírito Santo habita em você e você é casa. Você é casa. Davi adorava a Deus em espírito e em verdade, porque Deus era prioridade para ele. Ele tinha um relacionamento sincero com o Pai. Finalmente, meus irmãos, eu convido você para ler lá no versículo 17. Davi era uma pessoa quebrantada. Davi era um homem quebrantado. Ele perdeu o orgulho. Versículo 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Ser quebrantado é ser desprovido de orgulho. Tem gente que vai buscar Deus, nem na oração deixa de ter orgulho. Nem na hora da oração: Senhor, estamos aqui, Pai, juntos em adoração, e eu estou sentindo o teu poder, eu estou cheio do teu poder, eu tenho mais poder que ele. Só falta dizer assim. Na oração está julgando os outros, na oração está amaldiçoando o outro, na oração está falando mal da vida de outro, na oração está se colocando como se fosse melhor que o outro. Isso não é oração, meus irmãos. Davi era quebrantado, e quem é quebrantado não tem orgulho. Davi chegava diante de Deus todo quebrado mesmo. O seu interior, aqui no Salmo 51, está desmanchado, está desmontado. A vaidade foi embora. Não tinha lugar para vaidade no coração de um homem que faz uma declaração como essa, reconhecendo toda a sua mazela. Davi era quebrantado. E você? Se a gente voltar lá, concluindo, se a gente voltar lá para o versículo 2, aliás, para o versículo 7,
Se a gente voltar lá, vai dizer assim: purifica-me com hisopo. Hisopo era um arbusto que dava uns ramos. E esses ramos, essa planta, ela tinha várias funções, tem até hoje o hisopo. Tem função medicinal, né? Serve para várias coisas. Eu estava lendo, serve para bronquite, serve para vários problemas estomacais, serve para várias coisas. A flor dela dá para fazer um óleo essencial para perfume, para várias utilidades tem o hisopo. Ela servia mesmo para assim, tratamento, para terapia. Era uma planta terapêutica, uma medicina natural. O hisopo é usado para isso. O hisopo também foi usado até por ordem de Deus. Quando, da instituição da Páscoa, usava-se o hisopo para molhar o sangue do cordeiro lá, que era imolado na celebração da Páscoa, usava-se o hisopo para marcar a porta das casas dos israelitas, que seriam protegidos da morte dos primogênitos, da 10ª praga. O hisopo era usado também como nos rituais de purificação dos judeus. Eles aspergiam nas águas para purificação e faziam aqueles rituais de purificação com o hisopo. O hisopo, por exemplo, o leproso, quando o sacerdote era apresentado a um leproso, o sacerdote pegava o hisopo e molhava no sangue lá e na água e fazia aspersão sobre o leproso para a purificação dele. E aqui quando fala, purifica-me com o hisopo, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Purifica-me com o hisopo. Lá na cruz, quando Jesus estava quase à morte, eles molharam o vinagre com hisopo e deram para Jesus. O hisopo, ele tem referência na Páscoa e ele faz assim um link lá com a crucificação. E é o hisopo que precisa ser aspergido sobre nós, no sentido figurado. A gente precisa se reportar ao sangue de Cristo lá no altar, lá na cruz, que nos purifica de todo o pecado, que nos traz restauração, que nos traz transformação, que nos lava. O versículo 10 e 11 é o hino que cantamos aqui, que é uma citação desses versículos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, que também pode ser inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Eu concluo, meus irmãos, com essa oração para a minha vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Como é que está teu coração? Como está o seu coração? Você é uma pessoa que quer ser segundo o coração de Deus? Você é alguém que deseja andar como esse homem tão errado? Se me mostrasse aqui um Jó, se me dissesse que foi Moisés, né? Tudo bem, Moisés cometeu os erros dele, mas não foi tão assim gritante, não parece tão gritante quanto os de Davi, não é verdade? Mas a Bíblia me mostra que esse Davi, que cometeu coisas terríveis, ele conseguiu ser chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhece seu pecado, e cada um pelo nome, pelo conceito. Ele quer perdão do seu pecado, ele tem um relacionamento com Deus sincero, e ele se quebranta diante de Deus. Um homem apaixonado, um homem que tinha um amor ardente por Deus, um homem que colocava o Senhor em primeiro lugar na sua vida. O que está te atrapalhando? Imagina se Davi quisesse continuar tendo aquela vida torta que ele teve. Imagine se Davi não reconhecesse essa sua condição.
Imagina se Davi não se prostrasse diante de Deus, confessando seus pecados. Davi não estava confessando o pecado dos outros, não. A gente tem mania de confessar o pecado dos outros. A gente tem mania de dizer, esses bancos estão vazios aqui. Se fulano tivesse aqui, ele estava precisando ouvir essa mensagem. A gente tem mania de falar isso. Se minha mulher tivesse aqui ouvindo isso, isso era para ela. Se a minha sogra tivesse aqui, isso era para ela. Se fulano tivesse aqui, isso era para ele. Mas, meus irmãos, Davi não falava assim. Davi falava, Senhor, o meu erro. Eu errei. Eu estou aqui. Eu me prostro. Eu estou sem alegria. Eu quero de volta aquela alegria da salvação. A alegria do meu encontro contigo. A alegria, aquela paixão ardente que me fazia considerar que estar contigo um dia é melhor do que estar em qualquer outro lugar desse planeta, até em 1000 dias. Que o Senhor abençoe a sua vida e que hoje seja dia de perdão, de confissão, de quebrantamento, de restauração. Amém.